mães e futuras mamães. Esse é o Papo de Mãe, nosso podcast semanal sobre maternidade, todos os assuntos relacionados. Eu sou a Iris Tavares, eu sou doula e hoje estamos com uma convidada muito especial que eu queria muito trazer aqui, mas não estava dando certo a agenda, cada semana acontecia uma coisa, mas hoje deu certo. É a Vanessa, ela é fonoaudióloga, tem foco em desenvolvimento infantil e é sobre exatamente isso que a gente vai falar hoje. Já vou aproveitar para falar dos nossos patrocinadores. Então, a loja Canaã Baby, o Laboratório Dom Bosco, o Buffet Fábrica dos Sonhos, a Boutique do Paninho e a Quero Tudo Presentes. A realização é pela TV DDD 43, no Cornetas de Arapongas. E é isso, Vanessa, tudo bem? Tudo bem. E como que foi você trabalha com fonoaudiologia há 8 anos, é isso? Isso. Que legal. E da onde que surgiu a vontade de ser fonoaudióloga? Eu sempre gostei muito de criança. Uhum. E eu fui fazer magistério com o ensino médio. Mas não era o que eu queria, não queria ser professora. Eu vou terminar. Sim. E eu sempre quis área da saúde. Quando eu era criança, eu brincava que eu ia fazer medicina e queria ser neuropediatra. Olha só. E nesse meio tempo eu conheci algumas fonos e eu fiz um estágio na PAI. Daí eu me encantei pelo curso de fono, pela área, e foi onde eu fui fazer. E não queria ter clínica. Eu queria formar e eu ia trabalhar na PAI. Eu gostava de criança especial, sempre foi a área que eu gostei de neuro. Na faculdade era a área que me fascinava, era a neurologia. Entender o funcionamento do cérebro humano. Que legal. E como que funciona essa questão de fonoaudiólogo para crianças especiais? Assim, como que começa? O que você trabalha com eles? Depende de qual é a patologia, né? Então, tem a criança que tem paralisia cerebral, tem a criança que tem síndrome de Down, tem a criança que ela tem autismo, tem a criança que tem DI, que é uma deficiência intelectual. Então, a gente vai vendo todas as áreas, nem paralisia cerebral. A criança, às vezes, precisa de um auxílio na deglutição. A criança de paralisia cerebral tem muita dificuldade. A gente tem que trabalhar musculatura, posicionamento de língua, para essa criança conseguir deglutir, não ir para uma sonda. Que legal. Então, a gente trabalha todas as consistências para ver o que é mais fácil, o que a criança consegue. Síndrome de Down, uma criança hipotônica, então tem que trabalhar musculatura. Então não é só fala. Não, toda essa questão. Então, assim, começa muito cedo. Então, um bebê Down, às vezes, vem para fono com 3 meses. Olha só, que legal. Aí você faz os exercícios. E a mãe pode estar fazendo em casa, também se ensina para fazer em casa. Que legal. E aí o do autismo, a partir do momento que tem o diagnóstico. Ou uma suspeita, né? Então, a criança não está falando. A mãe já procura fono. E aí a gente já começa a fazer o tratamento precoce para quanto antes a gente conseguir sanar. Então, o autista hoje, por volta de 1 ano e meio, já está começando o tratamento com fono. Não só autismo, tem uma criança que ela está tendo um atraso no desenvolvimento da linguagem. Porque daí, a criança não fala ainda. Mas aí a gente precisa ver se a criança se comunica, ela conta, ela te dá um indício que ela quer se comunicar, ela faz alguns gestos, ela faz algum som, ou não, ela não tem linguagem receptiva nenhuma. A gente tem que avaliar toda essa avaliação, não é só propriamente a palavra dele. Não, a gente tem que ver a maturação cognitiva e da recepção e da expressiva. Então, o falar é a comunicação expressiva, a linguagem expressiva. E a receptiva é o entendimento. Então, você fala para o seu filho, pega a bola, mesmo que ele não fala a bola, mas ele sabe que aqui é uma bola, ele vai pegar a bola e vai fazer até você. Então, ele tem uma intenção comunicativa. Ele quer sair, então ele aponta a porta, ele te mostra que ele quer sair, ou ele quer ver o cachorro, então ele te arrasta até o cachorro, ou ele faz algum som, um uau, para você ir até o cachorro. Então ele tem uma intenção comunicativa. Legal. No caso, o Matheus, eu procurei você, inclusive foi por isso que a gente se conheceu, por conta disso mesmo. Ele tem agora 1 ano e 5, né? E eu percebia que, infelizmente, não tem como a gente falar, não comparar com o outro filho, mas a gente compara. Eu tenho de 3, né, que começou a falar com 6 meses, ele já falava papai, já falava mamãe, já falava vovó, foi muito precoce, né, e a gente sabia que não podia comparar com ele. Mas aí chegou num ano e 3 meses,
E nada, assim, só uma coisinha ou outra. Aí a gente fica preocupado, né? Não sabe, ainda mais hoje em dia. Porque, assim, até dias atrás, né? Eu achava que cada criança tinha seu tempo. Mas aí, estudando e vendo que, né, quantas coisas podem estar relacionadas a esse atraso de fala, eu falei, não, vamos procurar, porque às vezes é uma outra coisa. E aí foi que você me explicou tudo certinho a respeito, né, de quantas palavras. Então, assim, como que é o esperar para cada idade? Um ano, tem que estar falando, como que funciona? A gente avalia o contexto total. Então, primeiro que a gente vê de maturação é a audição. Então, mês a mês a criança vai ficando mais madura, então ela começa a localizar os sons que você faz nas laterais, depois ela começa a olhar para cima, então quando a mãe ou o pai chega e fala o nome da criança, e a criança está deitadinha, ela automaticamente olha, ela procura. A gente vê os indícios auditivos. Se a gente vê algum gap, algum atraso nos indícios auditivos, a gente encaminha também para fazer uma avaliação auditiva, porque pode ter algum atraso de linguagem relacionado com a questão da audição. Aí, por volta dos 8 meses, a criança começa a balbuciar. 7 meses, 8 meses, e começa mamãe, papapá, vovó, vovó. Então, ele começa a fazer os sons, brincar com os sons. E o que acontece? A criança faz o balbucio, as mães todas chegam e falam, ele falou mamãe. Ele não falou mamãe, ele fez um som que bilabial, ele juntou a boquinha, fez mamãe, a mãe veio. Ah, legal, quando eu faço algum som, alguém vem. Então ele começa a brincar e fazer mais sons. Porque aí todo mundo se vira e aí começa a troca de experiência, onde começa a surgir já a linguagem. Ai, que legal. E não por volta de um ano, a gente espera que essa criança comece a soltar as palavrinhas simples. Então, dá, quer, mãe, pai, vem. A gente tem ali um leque de 10 palavras, né? Então, até 1 ano e meio, a criança vai estar soltando essas palavrinhas simples, monossílabas, para ela usar para se comunicar. Sim. E depois de 1 ano e meio até 2 anos, a gente já começa a esperar um vocabulário um pouquinho maior, de umas 50 palavras, porque com 2 anos a criança ela começa a ter um vocabulário mais amplo, já não é tão pobre esse vocabulário. E aí a gente espera que a criança comece a fazer frases simples. Vem mamãe, quero água. A gente já espera uma frase de 2 palavras. Um texto simples, mas a gente espera. E o que acontece? Os pediatras têm a mania de dizer assim, cada criança tem seu tempo, vamos esperar 2 anos, vamos esperar 3 anos. Não, a gente não pode esperar. Se a gente espera 2 anos, 3 anos, então a fase que a gente tem anteriormente está atrasada, então vai atrasar a próxima, que vai atrasar a outra e vai surgindo. E às vezes é uma coisa simples que com poucas sessões ali de fono já resolve. Muitas vezes eu já oriento as mães e falo assim para as mães, faz em casa, vai contar uma história, não precisa pegar um livro de história, você tem que contar a história que tem no livro, não. Demonstra as figuras, conta, narra para ele que o céu é azul, que tem passarinhos, tem borboleta, e o cachorro faz uau. Dá um tempo para a criança tentar reproduzir. Canta com essa criança. Então, o sapo não lava, você espera o pé, para deixar a criança emitir um som. Então, você vai dando umas oportunidades dessa criança soltar. Né? Porque o que acontece? Hoje em dia, as crianças fazem, não tem sede. Tá com fome. Não dificulta. Não dá oportunidade. Então, os pais entendem tudo, os avós principalmente, dá tudo na mão, não dificulta, então o pão fica de fácil acesso, a bolacha, o biscoito tá baixo, o brinquedo que ele gosta, às vezes é necessário você colocar no alto, para ele olhar, ele tem que gesticular, ele tem que te apontar, porque tá fácil, então ele vai tentar se comunicar, se todo mundo entende. Que legal, e isso acontece muito mesmo, porque principalmente mãe, né? O meu filho, qualquer resmunguinho dele, eu já entendo, né? A gente já conhece a criança, né? E você acaba deixando tudo fácil mesmo, né? Realmente é isso. Então, a partir ali de 1 ano e meio já dá pra ver que tem um atraso, já dá pra procurar a fonte, no caso, né? Porque daí, assim, às vezes não precisa vir pra uma terapia convencional de ficar ali, sentar no chão, ficar comigo.
mas orientações para a família fazer em casa. Que vai durar, persistir 3 meses, a gente volta, reavalia, não, dá para você, vai estimulando em casa. Aí a gente viu, aí realmente, ó, tá quase com 2 anos e não tá falando, então vem, vamos pegar firme e vamos trabalhar. Então, às vezes, porque ele não vai vir para fono e a fono vai segurar ele até os 5 anos, não. Qual que é o nosso objetivo? Fazer com que a criança fale. A gente quer que ele comece a se comunicar com os outros. Então, ele começou a se comunicar, tchau, vamos só reavaliando a cada 6 meses, a cada 7 meses, e a gente vai acompanhando de longe. Eu acho que esse é um medo que todo mundo tem, né? Principalmente assim, eu falei pra humanidade, levar na foto. Ah, mas você vai ter que ir todo mês, vai ficar caro, não sei o quê. Mas não, às vezes é só para ir avaliar, às vezes ter uma instrução e dali 4 meses voltar para reavaliar de novo. Não é assim, algo que você tem que ir direto, né? Claro que se você perceber alguma coisa, Tem que ir direto. aí tem que ir direto, mas é necessário, né? Então, tem algumas perguntinhas aqui para você também. Então, as telas, aonde elas ajudam e aonde elas atrapalham? Porque assim, a gente sabe que atrapalha muito o desenvolvimento da tela. Mas a gente escuta de algumas mães que, mas o meu filho aprendeu musiquinha, aprendeu algumas palavras com a tela. Então, aonde atrapalha e aonde pode ser benéfico? A tela, principalmente celular e tablet, ela não deve ser dada para a criança até os 2 anos. E hoje a gente vê bebês com 6 meses está assistindo Galinha Pintadinha no tablet. A criança não tem retina preparada, então a luz do celular é uma luz azul, uma luz muito forte, então ela atrapalha todo o desenvolvimento ocular, de visão. A gente dá tela para a criança, a gente acaba já incentivando um aceleramento do cérebro. A gente vê hoje o impacto da tela na vida de uma criança em crises, é igual uma abstinência de droga. Uma criança, ela chora, ela faz manha, ela faz vídeo de espernear as perninhas e os bracinhos debater, porque é uma questão que ela quer a tela, é algo que acalma. A gente ele está até os 2 anos. E de 2 a 3 anos é só meia hora. Criança, para ter um uso, às vezes, de uma tela ali, vamos por 8 horas, é depois dos 15 até os 18 anos. Então, assim, já é um adulto, né? E as crianças hoje em dia, de pequenininhos, os pais não tela. Por quê? Comodismo, é fácil, você não tem mais crianças fazendo bagunça, você consegue ir no jantar, você consegue ir no shopping, você consegue ir num lugar e a criança fica quieta. Sim. Porque o celular ele vira um cabeça, né? A criança fica ali quieta. E a tela, ele atrapalha muito. Então, assim, a criança, ela aprendeu uma musiquinha. Ela aprendeu ou ela memorizou? Às vezes chega e fala assim, ele sabe todas as letras, mas ele sabe a ordem que cantou. Ele não aprendeu, ele não sabe olhar e falar que aquele é um A, que é um B, que é um C, porque ele só memorizou. Entendi. Então, assim, a tela é muito prejudicial. Depois dos seus 3 anos, você procurar algo educativo, tudo bem. Um tempo limitado, os pais tendo acesso, os pais controlando, vai fazer um jogo ali que vai trabalhar raciocínio, que vai trabalhar concentração, atenção, é tranquilo. Agora, e também limitado. Então, você vai usar meia hora, 40 minutos, nós vamos guardar e vai brincar lá fora. Agora, a criança hoje em dia não tem foco. A gente vê assim que hoje aumentou o TDAH, crianças hiperativas, a síndrome do pensamento acelerado, porque sociedade também. Eu estou assistindo um desenho. Quando a gente era criança, nossos desenhos eram na televisão. E tinha horário. Tinha horário, só passava aquele e era assim. Ou você assiste esse, você não gostou, você sai. Hoje não. Hoje em dia eu tô lá assistindo um desenho. Não gostei, eu pulo, já procuro outro, nem assisti 5 minutos, já tô mudando. Sim. Se eu não quero aquele, eu já parti para outro. Se eu tô num joguinho, eu já não gostei, eu já excluo, baixo o outro. Então a criança fica assim, acelerada, não consegue ter o foco, não consegue se concentrar para terminar e realizar uma atividade. Então, a tela, na maioria das vezes, ela atrapalha muito. A gente não consegue
manter o E aí foco. acontece aquela coisa, né? A gente põe na televisão, na tela pra ficar quieto e aí depois quer que fala, né? Mas aí eu acho que assim, acho não, tenho certeza que a melhor forma das crianças aprender é interagindo mesmo, né? Com outras pessoas. E não com uma pessoa na TV, né? Não É, porque ele é um robô, né? Você vai interagir com uma tela, vai interagir com um personagem. As crianças gostam da Dora, a Dora fala, eles repetem, falam, mas aí a interação dela é só uma eco do que a Dora tá perguntando. Então, você tirou a mochila? Aí, cadê a mochila? Aí ela fica, né? Por mais que ela tenha uma interação, mas não é o que a gente espera. Então, a tela, ela veio assim, qual que é o mal do século? Ela veio pra prejudicar muito, porque aí hoje a gente vê crianças com problemas de visão muito cedo, problemas de audição, porque daí usa fone alto, não tem mais foco é limitado, concentração, a ansiedade, eles têm assim, o pensamento acelerado, então eles querem fazer tudo rápido para acabar rápido, daí vai para a escola e quer fazer tudo rápido. Sim. Da mesma forma, não tem paciência de se concentrar, não tem paciência de esperar. Porque, igual, lembra quando a gente jogava Mario? Mario você ficava lá horas para passar um nível. Hoje vai jogar um videogame com uma criança, menos de 5 minutos passou aquela fase, já tem uma outra fase, vai cada vez mais rápido. Então a criança ela não consegue hoje manter uma linha de foco, uma linha de concentração. E hoje, por exemplo, uma criança de 5, 6 anos, tá no celular, tá aqui, cabeça baixa, tá tendo muita escoliose, lordose, que é problema de coluna. Casos de mal postura no celular. Depois das 18, serve até para nós adultos. Era mudar a luz do celular, colocar a luz amarela, tirar a luz azul, para o cérebro entender que ele precisa se desligar para dormir. Não, as crianças ultimamente eles dormem assistindo desenho. E a gente também, né? Vai deitar e termina de olhar pro celular ali as mensagens que estão respondendo, e aí vai dormir. Aí depois a gente reclama que tem insônia, que não consegue dormir. De manhã descansada, que o cérebro não descansou, que o cérebro tá ligado. Com certeza. E aí a fono você trata, no caso, até quantos anos? No caso, assim, o infantil vai até quantos anos? Eu vou até, assim, aos 12 anos. Quando tem uma troca, um atraso de fala, trocas que chegam, né? Ou até mesmo distúrbio de aprendizagem, então eles ficam comigo até os 12. Mas tem algumas exceções que nem o neurológico, então passa. Tem paciente que tem paralisia cerebral, tem 15, 16 anos. Comigo, né? E chegou um paciente que nós fechamos o diagnóstico, era um autista de 15 anos. Foi um erro lá atrás de não ter fechado o diagnóstico. E agora a gente tenta só dar uma melhoria para ele, de qualidade de vida, para ele ter um convívio na sociedade. Entendi. Então, no caso assim, uma criança que não tem nenhum diagnóstico, a fonoaudiologia vai ajudar em quê? Depois que ela já sabe falar, vamos dizer assim. Que já tem uma fala, ou no caso não ajuda? Depende. A criança fala, a gente espera, na verdade, né? A criança precisa até os 5 anos, 5 anos e meio, ela fala todos os sons sem troca. Entendi. Então a gente vê que a criança começa a aparecer os primeiros sons, por volta de 1 aninho. Então até os 5 anos, ele está fechando esse quadro fonológico dela, fonético. Então a criança não fala prato. Com 5 anos a gente pega para trabalhar, 5 anos e meio, porque a gente precisa que a criança fale prato, fale barata, que é o som do R mais difícil. Após isso, a gente vê se a criança tem algum distúrbio de aprendizagem, porque a fono também trabalha com um processo educacional. Então, a criança tem dislexia, a criança tem TDAH, então às vezes por causa de trabalhar foco. Entendi. E aí como que funciona a questão da fonoaudiologia no foco? Com exercício? Com exercício, com jogo. Então você coloca muito jogo, às vezes que vai demorar, tipo um banco imobiliário. Você leva quase a sessão inteira para fazer com a criança está lá surtando, não vai mais. Cilada,
que é um jogo que ele tem que ter consideração de encaixar aquelas pecinhas e ver como que vai dar. São jogos antigos que a gente tinha, que hoje a gente usa. Então, pizza maluca. Então, a criança tem que ter a paciência de montar a sua pizza ali através das perguntas. Então, daí a gente já engloba questões de aprendizagem mesmo, se a criança precisa de algumas questões de matemática. Então, você já dá uma puxadinha, faz algumas questões. Se a criança precisa ler, então, nós vamos ler a cartinha que tem aqui, ó, que você tem que procurar o tal ingrediente. Então, você vai adaptando para trabalhar em todos os contextos. Que legal. Então, a troca de L, F, assim, até o 5 que é normal, esperado. E aí, depois disso, aí já precisa procurar ajuda. Existe um quadro, né? Então, a gente tem ano a ano vai fechando. 3 anos a criança precisa fazer som do C, som do N, som do B, som do B. Não faz. Com 3 anos não tá fazendo, vai falar banana a ano. Então, vem pra terapia, porque você tem que aprender a fazer o som do B. Então, a gente vai, pra falar casa, fala casa. Então, vem que tem que aprender a falar o som do C. Então, tem um quadro que a gente vai usando de comparativo, de fonema, para ver o que é esperado para a idade. E esse quadro de fácil acesso, assim, a gente consegue exercer, né? De qualquer lugar para ir comparando. Assim. É só procurar como quadro de aquisição de fonema. Então. Procurar, porque tô de 3 também, dá uma olhada, né? Porque a gente não sabe até onde é normal. Eu já tava pegando o pé dele na questão do R, não sabia que era até o 5. Até o 5, eles não têm maturidade para fazer. E eu ficava tentando. Primeiro vai aparecer por volta dos 4, começa a aparecer o do rato. O rato, o carro. Aí depois aparece a porta. Daí por último vai aparecer barata e porta. Que daí é o R vibrante. Que eles têm dificuldade. Entendi. Então, 3 anos ali é o B, o C, o T, o N, o P. Isso é um quadro bem grande. Aí tem o V, tem o Z, e a gente vai por hierarquia. 4 anos, tem mais uma leve. NH. Legal. E essa questão do TDAH, voltando, como que pode ser descoberto assim, pelos pais para perceber que tem algo diferente? Porque essa questão de não ter foco e tudo mais, eu acredito que as telas têm deixado a maioria das crianças assim, até a gente. Né? Como que a gente pode estar percebendo que essa criança tem... Criança que fala muito. Você vai assim, João, vem aqui, ô João, pega tua coisa. Que? A criança fala muito, que foi? Então a gente precisa estar em alerta. Você dá 2 comandos simples. Vai no quarto da mamãe, pega o chinelo do pai que está do lado direito do guarda-roupa. A criança chegou na metade do caminho e não lembrou o que era. Aí já se perdeu. Não tem concentração. Então vai fazer uma atividade, o mosquito passou, acabou. Olha só. Então, você consegue observar, vamos ler uma história? Leu a primeira linha e está cansado, não quer mais. Olha, são sinais que eu já vi procurando em casa, né? Que o Theo, ele é muito assim. A questão da história, ele ainda tem paciência, ele ama história. Até esses dias eu comprei vários livrinhos assim, de história pra ele fez eu ler todos eles repetidamente por horas, assim. Mas a questão do isso aqui, faz bastante. Aí a gente fala que, tem hora que a gente fala até que ele ignora a gente, porque você tá falando, às vezes ele tá olhando pra você. Ele tá viajando. Para de outro plano. Porque a gente tem o TDAH, que é um déficit de atenção, né, com hiperatividade, e tem só o déficit de atenção. Então, a criança que é muito hiperativa, não para, que não consegue assistir uma televisão, você coloca pra assistir televisão, ele escorrega, ele pula, ou é só aquela criança que ele viaja, não tá prestando atenção. E a escola percebe muito, né? Então, na hora ele não acompanha, ele deve de atenção, não consegue acompanhar muito bem dentro da sala de aula. Entendi. Então, se caso ele tiver, né, porque na questão da escola ainda tá legal. Então, se tiver, é tranquilo. Ou não. Se tiver, é tranquilo. Legal. Então, é mais a questão do acompanhar, assim, do foco. Não só ser bagunceiro e tudo mais. Então, o hiperativo não é só porque ele não para quieto. Tem outros fatores, assim. Não é só o fato de
de ser arteiro. Isso daí é normal acho que é normal da idade, então. Normal da criança. Porque o que acontece? A gente precisa dar para as crianças, tirar eles um pouco do quarto. O pior erro que hoje em dia os pais têm é colocar uma televisão no quarto da criança. Então, tem que tirar a criança. Não, você vai ter videogame depois dos seus 12 anos, não dá. Evitar celular, evitar tablet e dar jogos. Não vai dar jogo da memória, quebra-cabeça. As crianças hoje em dia não sabem brincar de forca, não sabem brincar de stop. Sim. Eles não têm não tem esse contato. Então, vai dar jogos que tem raciocínio, que você vai conseguir tirar essa criança. Não vai brincar de rachar cuca legal, que você consegue exercitar o pensamento da criança. Você tem que parar e tem que pensar. Então, tem jogos desde os 2 anos, jogos que vai até acima de 10. Então, você tem ali para tirar. Então, vai ter um almoço de família. Então, tá todas as crianças sentadas com o celular na mão. Porque é comodismo, né? Sim. Mas não é mais fácil você dar um jogo. Pega a vareta. As crianças não sabem mesmo o que é brincar de pega a vareta, de dominó, de xadrez, de dama. São jogos que trabalham estratégia, raciocínio lógico. Então a criança desenvolve a maturação. E aí no celular não tem. Por mais que eu vou jogar lá um jogo de xadrez no celular, mas eu jogo com a máquina. Sim. E tem algum jogo que você indicaria assim para a criança brincar sozinha? Porque eu entendo que a maioria da queixa dos pais na questão da tela é por às vezes não ter tempo de dispor ali, de estar com a criança, né? A gente sabe, hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ficar em casa, né? Não trabalho assim com o horário registrado e tudo mais. Mas hoje a gente vê muito pai e mãe que trabalham o dia todo, né? Infelizmente, precisa trabalhar. E aí, a hora que chega a noite, precisa fazer a janta, precisa, né, dar banho em um, às vezes dar no outro, e não tem aquele tempo de estar com a criança o tempo todo, né? Às vezes tem um tempo ali de qualidade, mas não todo o tempo. E aí acaba oferecendo a tela e tudo mais por conta disso. Tem algum jogo que você indica, assim, pra criança brincar sozinha que vai ser bom nessa questão? Quebra-cabeça. 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 E aí, a partir de quantos anos? Qualquer idade. Só comprar lá na caixinha? Tem as idades, igual até mesmo uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, você pode comprar aquele que é de 2 peças, 3 peças, para a criança aprender encaixar, para você trabalhar a coordenação, né, e trabalhar a atenção, foco. Então, jogo da quebra-cabeça é um jogo que a criança consegue brincar sozinha. Legal. Vou comprar já para os meninos. Ou um jogo, às vezes, que tem pintura, esses que você pode comprar, né, os livros ou as telas, que a criança vai poder brincar sozinha. Eu tenho 2, né? Igual você tem os 2 pequenos. Então, vamos procurar um jogo da memória, que dá para os 2 fazer junto, vamos ver quem vai ganhar, uma trilha. Alguns jogos a gente consegue até mesmo, se a gente digitar no Google ali, para você brincar em casa mesmo. Quero uma trilha para 2 anos. Não vai aparecer trilha que a criança vai passar, então tem que falar, às vezes, um animal, ou tem que falar o nome de uma fruta, então eles vão passando e vai ganhando. E quem chega lá na frente, né, ganha. Então tem vários recursos, assim, que a gente às vezes é por preguiça, vamos falar a verdade. Às vezes preguiça de procurar acaba cedendo até por ser mais cômodo. Né? Tem uns jogos uns quebra-cabeça, que não tem nem aquela voltinha. Você procura no Google, ele vem de listras. Então tem assim, lista, 3 listras pela idade. Daí você corta as listras, a criança tem que formar o desenho. Ainda vem que numerado, 1, 2, 3. Aí depois tem 6 listras, 5 listras. Aí tem 12. Então daí você compra, né? Você pode passar um papel contact e depois você recorta e dá para ele montar uma sequência para formar um desenho. Então assim, se você tem às vezes em casa uma impressora, você não quer gastar, você mesmo pode fazer, você pode passar um plástico ou comprar um papel contact, passar por cima e dar para a criança brincar. Legal, bem prático mesmo. Em questão de alimentação, ela contribui na fala, porque a gente sabe que antigamente era tudo papinha, amassadinho, batido no
liquidificador o mais rápido possível. E eu vejo, né, que os meus, assim, como eu já comecei introduzindo pedaços maiores, eu via que por conta da mastigação eles tinham mais facilidade para falar, principalmente o primeiro, né? O segundo ainda mais ou menos. Mas o primeiro ele já comia tudo, assim, durinho já desde do início da introdução alimentar. E eu vi que isso ajudou muito na questão da fala. E realmente tem relação com isso? Tem. E pela questão a fala tem muita relação com a musculatura. Então a gente tem a língua é o carro-chefe para falar e para comer. Então se a gente tem uma língua hipotônica, então a criança tem dificuldade para falar. Então a musculatura, então a abertura de mandíbula, porque a gente pensar e falar assim, tá falando, mas a fala é algo muito complexo. Porque a gente vê pela abertura da mandíbula, com a maxila, qual que é a amplitude que a gente abre, qual é o ângulo para falar. Então, assim, é complicado. É igual uma criança que às vezes tem algum transtorno motor de fala, ele fazer um A, que tem que abrir a boca, então tem uma hierarquia. Então, primeiro a criança aprende abrindo a boca, depois ela vai fazer um E, que é uma boca mais fechada, o I, o O, que faz o bico, o que é mais fechado, o bico. E tudo isso a gente, por isso que na introdução alimentar, por volta de 6 meses, nós começamos, que é o método que, né, expandiu muito agora, dos pedacinhos, porque é importante. Então a criança vai tentar levar nas laterais, mastigar, vai tentar morder, então ela está fortalecendo toda a musculatura, então ela fortalece o masseter, zigomático, bucinador, que é importante para a fala. Entendi. Então é só a abertura, né, da boca ali. Então é muito importante. Quando a gente dá tudo pastoso, a criança não tem nem o trabalho de mastigar ou de parar para pensar o que é isso na minha boca. É ali que eu estou engolir. E uma das maiores trocas que a gente vê que auxilia muito no desenvolvimento da linguagem, e quando chega para mim a criança que para comer come no tablet o tempo todo, ou os pais dá primeiro para a criança lá na sala, depois que eles vão sentar para jantar e conversar, eu já peço, vamos tentar trazer a criança para a mesa, ou vamos comer todo mundo junto, ou depois que você dá para a criança, mas deixa ela ali com vocês, não dá tela, porque a linguagem vem através de troca, de experiência. Agora a criança está com o celular, você está dando para ela comer, ela não sabe o que ela come, ela não sente sabor, por isso que o índice de obesidade aumenta muito. Porque as pessoas comem com o celular, então eles não se saciam. Nem percebem quando está saciado. Não. O cérebro não entende que está saciado. Porque o cérebro nem está vendo que está comendo alguma coisa ali, né? Porque está no celular. Nossa, realmente tudo isso influencia. Então, muitas vezes, igual eu falei, não vai precisar fazer uma terapia. Às vezes, uma mudança de hábito já traz um desenvolvimento para a criança. E a questão do autismo, assim, que hoje se ouve falar muito, né? Tanto do autismo como do TDAH, igual a gente estava conversando antes de começar. Você falou que teve um diagnóstico tardio de 15 anos, aí às vezes descobre que a mãe tem, a avó tem, o tio tem, por conta disso. Ele atrapalha a longo prazo ou já desde o começo, porque tem autistas que falam, né? E aí às vezes lá na frente vai atrapalhar na fala, na mastigação, como que funciona? Tem que ver assim, em questão de mastigação. Se esse autista ele tem sensibilidade alimentar, porque alguns autistas eles não comem, ou comem tudo seco, ou tem que ser tudo úmido, ou comem só alimentos de uma cor, não pode misturar. Tem autistas que só gostam de alimentos amarelos. Tem autista que tem que colocar tudo separado. Então, você coloca arroz, você coloca feijão, você coloca legumes, você coloca carne, não pode misturar e na hora de se alimentar ele come específico. Então, tem todas, pela textura. Então, tem autista que ele não vai consumir sopa pela textura. Então, para ele é irritante. Então, é todo um trabalho, né? Você tem que ver o que leva.
Mas hoje a gente vê, hoje, graças a Deus, a gente está tendo um diagnóstico recente. Em tempo recorde, assim, muitas vezes a gente tem um diagnóstico precoce. Então a gente consegue trabalhar desde pequenininho. Então hoje a gente já olha, hoje no bebê a gente já consegue ter os primeiros sinais. Uma amamentação, um bebê que não, às vezes a mãe não consegue amamentar. Bebê quietinho, bebê que gosta de ficar lá no berço, que não gosta de colo. Olha só. Então hoje foi bom então ter tido esse boom de falar sobre autismo, TDAH e tudo mais. Porque o que a gente vê na internet, o pessoal assim, hoje em dia tudo é autismo, tudo é TDAH, tudo. É que o autismo antigamente existia, só que os pais eram as crianças que batiam a cabeça na parede, porque não tinha a linguagem, que não tinha um comportamento agressivo. Era taxado de birrento, era taxado até de palavras mais fortes, né? Quando você ouvia, na paz só tem crianças, e eles falavam, né, palavras muito fortes, com deficiências mentais, e eles deixavam as crianças presas por correntes, isoladas. Alguns eles faziam buraco, enterravam vivos, ou criavam tipo uma jaula, deixavam as crianças, né, porque dá trabalho. Só que antigamente não tinha falado, então ninguém queria ter um filho que não fosse ditamente perfeito, então eles faziam essas questões. Hoje se estuda muito mais, né? A sorte foi, eu me formei, quando eu finalizei minha faculdade em 2014, não se falava tanto, não tinha tanto estudo igual hoje tem. Sim. Porque hoje eles estudam o que aconteceu, que hoje a gente está tendo tantos, e hoje a gente consegue ter um olhar diferente. Então, a criança não tem contato visual. Então, eu cheguei a pegar bebezinho, crianças que a mãe falou, olha, quando ele nasceu, eu não conseguia amamentar, porque ele sugava 5 minutos e dormia no peito. Que eu esperava uma criança sugar em 40 minutos, né? Ela falou, olha, eu ia olhar para ele já dormia, era uma criança que nunca me deu trabalho, que dormia a noite inteira, que ficava no berço. Por que essa criança ficava tanto no berço? Por que ela dormia o tempo todo? Por que esse berço nunca foi, né, o dia que a gente falava, tem espinho no berço, carrinho? Porque a criança não gostava de colo, não gostava do contato. Porque o autista, ele tem alguns que eles têm alteração sensorial, desde a parte da alimentação, daí tem uns que vão ter sobre o equilíbrio, então, aquele brinquedo de girar, o pula-pula, o balanço, para eles às vezes vai desencadear uma crise. Para outros, vai regular, então a gente vai estudando. O tato, tem criança autista que ele não gosta, não vai cortar um cabelo, parece que está matando a criança, porque é como se fosse relatos de como se fosse espinhos, agulha entrando. Tem crianças que vão lavar a cabeça, que choram pela questão dos pingos d'água cair pela altura, parece que está ferindo. Então, a gente vai ali no contexto assim, todo sensorial mesmo. Aí o tato, vai pegar, tem criança que o prazer deles é quando você pega e você aperta, né? Um tato profundo, você acolhe. Outras crianças não gostam nem que você chegue perto. Então hoje a gente consegue desde pequenininho, com 1 ano, a criança não está balbuciando, 1 ano e meio, não balbucia, não faz nada, vem pra terapia, a gente já começa. Criança em fileira, pega os brinquedos, coloca todos ali enfileiradinho, não olha para você, você chama, não responde, você fala o nome 50 mil vezes, a criança não te olha. Então, assim, a gente vai, é uma avaliação bem minuciosa. Sim. Então, um dos protocolos que eu uso, ele tem 16 páginas. Nossa. Então, assim, uma sessão inviável porque é cansativo, vocês não conseguem finalizar. Então, a gente faz como solta a criança no chão, deixa ela ali, para ver se ela vai explorar os brinquedos, se ela vai pegar um carrinho e vai rodar a roda, ou se ela vai pegar outro brinquedo e vai virar tudo de barriga para baixo e fazer o mesmo movimento. Porque a criança autista, ela não brinca com função. Ela não pega um carrinho e faz tudo. Ela vai virar, ou ela vai gostar do movimento da roda,
ou ela vai só colocar um do lado do outro e não vai fazer nada, não vai brincar, e vai ficar parada olhando aqueles carrinhos. Nossa, bastante sinais assim que dá pra de ver em casa. Então a fonoaudióloga também consegue dar esse diagnóstico de autismo, no caso. E a gente consegue colocar como uma suspeita, uma hipótese diagnóstica de uma suspeita de autismo e a gente encaminha para uma médica. Nossa, realmente a fonoaudiologia é muito ampla. Quem entra assim fala, mas eu vou trabalhar o quê? Desde o bebê ao idoso. Né? Então é uma área assim que dá para trabalhar. A gente trabalha com audição, então trabalha ao nascer do bebê, quando você tem que protetizar dentro de empresa. Então é bem amplo essa questão da fono. Cada dia cresce mais. A gente vê muito assim a questão da amamentação, né? Eu sei que não é o teu foco, mas aquela questão da linguinha, né? Porque a gente, como consultora de alimentação, a primeira coisa que a gente avalia é a questão da língua estar sempre no céu da boca. Por que tem que estar no céu da boca? Porque ela tem um lugar de repouso. Se essa língua fica embaixo, no assoalho, ela vai ser hipotônica. Então, ela não tem força. Então, a criança, na hora de falar, ela muitas vezes vai ter uma dificuldade para pronunciar o R, porque aí não consegue fazer o barata, porque quando a gente fala rato, barata, morango, a língua dá uma leve tremidinha e ela sobe a causa da boca. Sim. Quando a gente fala caco, o rato, ela raspa lá atrás da língua, na garganta. Então a criança vai ter dificuldade para fazer esse som. Entendi. Porque ela fica. Esse movimento de descanso é por toda a vida? A língua tem que ficar no céu da boca ou só quando é criança? Não, toda a vida. Nossa língua fica no céu da boca. Porque se a nossa língua fica embaixo, ela também empurra os dentes. Então ela faz uma pressão e ela joga a arcada para frente. E aí se ela joga a arcada para frente, você vai pro dentista, ele vai pôr aparelho, vai tirar, vai ter contenção, mas ela vai jogar. E daí o paciente do dentista também vai para a fono. A fono também trabalha a parte ortodôntica, que é a movimentação de língua. Daí tem que vir para trabalhar para essa língua ficar no lugar certo. Em repouso, ela tem que ficar paradinha ali atrás dos dentes, né? Porque senão o que acontece? A gente começa a reparar algumas pessoas que falam sapato, que a língua sai para fora. Isso é um ceceio. Então, na hora que a criança, até adulto, muitas pessoas vão falar chinelo, a língua sai para fora. A gente não fala chinelo, a gente fala chinelo. Sim. Então, a língua provavelmente ela é hipotônica. Então, ela vai saindo para fora porque ela não tem nem força muscular para ficar onde deveria e não sabe nem a articulação que ela deve ficar na hora da. Que coisa, eu acho que eu tenho essa questão dos dentes. Não sei se é por conta de quem tem rinite, sinusite, asma, essas coisas, que respira muito com a boca aberta, acaba ficando com a língua mais embaixo. E daí você tá com a boca aberta, força a língua, sobressai, cai, e daí você fica a musculatura fraca. Nossa, que legal. Muita coisa. Muito estudo. Nunca acaba, então. Não. E depende da área que você segue, né? No meu caso, é área infantil. Então, eu estudo, sim, constantemente. Aí, cada dia você vê que tem algo novo ali surgindo da linguagem, você precisa estudar. Aí tem o autismo, que você segue qual linha? Porque o tratamento de autismo tem muitas linhas, né? Então, tem um ABA tradicional. Não que você tem que procurar uma fono ABA. Mas a fono tem que estar a par do que está sendo trabalhado, para você conseguir conversar e você saber explicar para os pais, dar todo o feedback, o planejamento, né? Então tem vários segmentos. Então tem a ABA naturalística, Denver, hoje a gente tem o ABA contemporâneo, que é algo mais novo, que veio do Canadá agora, que a gente já aplica no paciente. Então é tudo muito recente e demanda muito estudo. Sim. E que cada paciente é único. Eu tenho vários pacientes, nenhum. Eu sigo a mesma terapia e posso ter 10 autistas num dia, que cada uma seria uma terapia, um faz uma coisa, um faz a outra. E aí a gente consegue. Então realmente não dá pra ter um diagnóstico assim caseiro. Tem que procurar realmente para saber qual que é a melhor linha ali de trabalhar.
A fonoaudiologia, você consegue atender online ou só presencial? Consegue, algumas áreas você consegue atender, então, assim, algumas trocas, para quem faz segmento de voz, você consegue fazer. Mas para criança, assim, desenvolvimento, tem que ser presencial para você poder avaliar. Eu prefiro presencial, né? Sim. Online, assim, mas se for uma questão mesmo de musculatura de língua, a gente consegue, mas se for algo a mais, vamos lá, a gente tem que fazer mais presencial. Isso para interação, contato. A gente quer que as crianças fogem de tela, você vai para uma terapia de tela, não dá muito, né? E assim, sem contar que as crianças não se concentram, não, para fazer, né? Você começa, daqui a pouco tá lá embaixo, no chão. Até falar pro pessoal um dos exercícios que você me passou, que eu tenho feito com o Matheus, que tem dado super certo, de passar alguma coisa doce aqui pra ele e erguendo a língua. E aí eu tô brincando bastante com ele, porque ele gosta daquela musiquinha da lagartixa que põe. Aí eu faço agora pra cima, assim, pra ver se ele erga a língua. Ele tá erguendo e realmente tá funcionando, porque ele já tá soltando algumas palavrinhas a mais, sem a gente nem perceber, assim, do nada ele já começou a falar peixe e não sei o que, não sei o que. E então tá funcionando, realmente. E essa questão que você falou de não deixar tudo na mão, porque ainda mais com outro irmão, os brinquedos tá sempre ali, tá tudo muito, muito fácil acesso, né? Então muitas vezes a criança não fala não porque não sabe, porque tem alguma dificuldade, mas às vezes por conta da gente mesmo não deixar a criança se comunicar. Muito legal. O nosso tempo tá acabando, né? Se fosse ver, tinha muito assunto, né? Realmente. Deixa eu ver se o pessoal mandou alguma outra pergunta, mas eu acho que eu consegui fazer todas que eu tinha anotado antes. E você está atendendo, você atende lá na clínica Busalá, né? Isso. E aí, para o pessoal te achar no Instagram, é Vanessa? FGA.Vanessa Gurres. Legal. Eu sempre posto, abro caixinha de pergunta para tirar dúvidas, responder, né, as famílias que sempre tem alguma dúvida em questões de tratamento. Eu falo muito com os pais, fogem de profissionais que não te dão feedback, que não te explicam o que está acontecendo na sessão. Eu sou uma profissional muito aberta. Tem mãe que entra no meu consultório, eu estou fazendo terapia, ela está sentada na poltrona. Eu não me importo de ter a mãe. Tem pacientes que não funcionam, né? A mãe junta. Mas tem outros que é super tranquilo, eu até gosto, porque a mãe vê. Tem casos que a gente faz terapias gravadas, são grupos fechados, só a família e eu, não tem ninguém de fora. Né? A gente cria grupos em Facebook ou algum outro aplicativo, então a família tem acesso, a família que não pode estar junto, a família tem acesso, a família vê, então a gente tem. E ter sempre um planejamento. O que a gente vê muito hoje é que o profissional às vezes avalia, não dá um relatório ou não explica para os pais, olha, ele realmente precisa ou não, ele não precisa, mas faz isso em casa, e orienta. E quando a criança tem intervenção, eles não dão um plano de intervenção. Se a criança está ali em intervenção, tem que ter um planejamento, você tem que pelo menos mostrar para a família, ou você dá uma cópia para a família também saber o que está acontecendo. Sim, porque assim, a criança vai lá e faz a terapia, mas se em casa você não tem uma continuidade, né, com todo mundo, não vai resolver ali, vai ali ficar 40 minutos com você e quando chegar em casa nada muda, né? Então tem que realmente ter toda uma ação conjunta. Né? Eu não costumo mandar muita atividade para casa, tem profissionais que mandam. Eu não costumo mandar, porque às vezes eu faço vai um jogo, vai uma trilha, estamos trabalhando então hoje vai uma trilha para mamãe, papai ou o irmãozinho brincar com você. Hoje a gente trabalhou o som dos animais, então eu faço coisas simples, dedoche de papel sulfite, algum bonequinho, vai para trabalhar em casa, alguma atividade no velcro, que a criança leva para trabalhar lá no decorrer, depois fica para ele no desenvolvimento dele. Então, assim, é algo simples que a gente vê que dá resultado. Sim, porque o básico a gente não está fazendo, realmente, por conta da correria, por conta de tudo, né? Acaba brincando do básico, né? Que ajuda muito. Eu gostei muito de ter você aqui, muito mesmo. Eu acho que todo mundo precisa saber mesmo sobre desenvolvimento, porque esse negócio de cada criança tem seu tempo tem atrapalhado muito os diagnósticos.
E assim, saber que não é algo desesperador, né? Descobrir um TDAH, um autismo, uma hiperatividade, qualquer coisa do tipo. Eu acho que quanto mais cedo a gente descobre, mais cedo a gente consegue colocar essa criança para o convívio realmente, né? Porque muitas vezes é igual a gente estava conversando, é taxado de birrento, de criança chata, não sei o quê, e às vezes é uma coisa que dá para ser resolvido de forma simples, né? E realmente, assim, gente, não teve jeito, a tela não contribuiu, não teve jeito, só trabalho mesmo. Falar de novo dos nossos patrocinadores, então agradecimento a Canaã, Laboratório Dom Bosco, o Buffet Fábrica dos Sonhos, a Boutique do Paninho e a Quero Tudo Presentes. Então, quem quiser, depois a gente vai colocar certinho lá no Instagram da Vanessa para estar procurando. Quem tiver mais dúvida pode colocar no comentário. Já aproveita para compartilhar esse vídeo com outras pessoas, curte, se inscreve no canal e qualquer dúvida que tiver a gente pode fazer um parte 2, né? Sim, E responder essas perguntas igual ela falou que faz sempre na caixinha. Então, se tiver dúvida, eu percebi, meu filho tem algum sinal, né? Não se desespere, manda uma mensagem para ela, que às vezes é coisa da nossa cabeça, né? E às vezes não. Quanto antes, realmente, melhor. Só vai trazer benefício para a criança. Então é isso. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada a você pelo convite, adorei participar. Precisando, estou à disposição. Pode chamar. Não, vamos chamar sim, com certeza. Mas pra frente a gente faz uma roda de gestante, de mães e te leva também, porque tem que realmente levar esse conhecimento para todo mundo. Porque hoje o SUS é maravilhoso, mas demora muito. E como você mesmo diz, é sempre uma corrida contra o tempo. Você vai indo, vai pulando fases, e depois para voltar e recuperar é mais difícil, né? Mas é isso. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. E a semana que vem a gente está aqui de novo com mais um Papo de Mãe.